Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? É Reinildo de Paula, sou professor e biólogo. Estou aqui mais uma semana para te ajudar com as atividades do PET. Vamos lá? Bom, essa semana, antes de iniciarmos a correção, gostaria de avisar que na próxima semana, né, a partir do dia 5, já estará disponível aí o quinto volume do PET. Então, na próxima semana, estaremos iniciando a correção do volume 5 do PET. Vamos lá. Estamos finalizando então a quarta semana. A unidade temática é Terra e Universo. O objetivo de conhecimento, sistema Sol, Terra e Lua. Dando sequência aí ao conteúdo da semana passada. As atividades você vai achar na página 43 e 44. Então ele pergunta na primeira questão: diferencie clima de tempo. Então, primeiramente, o conceito, né, de clima, conjunto de características atmosféricas como temperatura, umidade, chuva e vento de uma dada região, medida em um longo período de tempo, geralmente em anos. E o tempo é o estado da atmosfera analisado em um certo período de tempo mais curto, que pode variar de horas e semanas. Ou seja, quando a gente fala de clima, a gente está definindo um período maior. A diferença básica de clima e tempo é a medida do tempo. As características são as mesmas, vai entrar em consideração a temperatura, umidade daquela região. No entanto, né, no clima, a gente tem um período maior, que é classificado em anos, e de tempo, pode ser momentâneo, né, em horas ou semana. Então, quando a gente assiste no jornal, né, a previsão do tempo é geralmente para o dia seguinte, né, ou da semana. Então, é um período menor. E aí, né, as nossas considerações, que é onde a gente coloca, né, que a principal diferença de tempo e clima é exatamente a escala temporal. Clima e tempo. Então, se a gente for analisar aí, né, de uma maneira prática o que é clima e tempo, vamos pensar assim, local, né? Você tem uma região grande, o tempo ela já é determinada, então pode às vezes chover numa região e não na outra. Já o clima ele é do estado geralmente, né? Daquela localidade. O tempo temporal, a escala temporal, ela varia, né? De anos ou décadas, ela pode alterar o clima, né? No decorrer de impactos ambientais referentes àquele clima e no tempo em poucas horas. De repente está chovendo e volta a ficar sol, então é uma escala de tempo bem menor. E aí você tem outras características que você pode analisar direitinho para que você possa entender um pouco melhor essa relação. Número 2. Quais são as variáveis que definem o clima de uma determinada região? Como a gente falou, né, a gente está definindo o clima. Então, existem, né, as correntes oceânicas, se ela está mais próxima, né, ou mais distantes, as massas de ar, latitude, altitude e a vegetação. Todas essas características elas interferem no clima. Número 3. O que é uma frente de ar? O que ela pode causar? Então, é uma pergunta composta, tá? Primeiramente, né? O que é uma frente de ar? É o encontro de duas massas de ar. O que ela pode causar? Elas podem ocasionar o surgimento de chuvas. Como que isso acontece, né? Nós temos dois tipos de frente, a frente quente e uma frente fria. Então, o que acontece? Essa massa de ar quente, né, quando entra em contato com a massa de ar fria, ela condensa, né, fazendo assim a formação de nuvens. E as nuvens vão se condensar, né, vão se precipitar e transformar em chuva. Com a ausência da vegetação,
como a ausência da vegetação pode influenciar o estado de um clima. É lógico que isso interfere, né? A vegetação contribui para a umidade do clima e pode ajudar também a absorver o calor da radiação do sol. Então, isso vai fazer com que a vegetação, né, amenize o calor, suavizando o aquecimento. Dessas formas, áreas mais abertas, né, com menos presença de vegetação, tende a absorver mais calor, provocando assim o aumento da temperatura. E aí são algumas regiões que vocês podem verificar no mapa, né, com os seus climas. Explique por que regiões mais próximas à linha do Equador são mais quentes, independente de qual for a estação do ano. A gente sabe que as estações do ano estão referentes à distância, né? A órbita da Terra é próxima ao Sol. Quando ele está mais próximo, a gente tem o verão, os hemisférios, né? Eles alteram. Então, quando é verão em um hemisfério, no outro é inverno. E ao longo do ano, né? Ele demora aí 360 dias mais ou menos para fazer esse movimento, a gente tem as estações do ano. Porém, né, aquelas regiões próximo à linha do Equador, isso você deve ter estudado em geografia, a gente tem algumas linhas, né, de referência no globo terrestre. Aquelas regiões próximo à linha do Equador, independente, né, se é outono, se é verão, se é primavera, se é inverno, elas sempre são muito quentes. Por que isso, né? Isso ocorre porque a região que abriga as áreas chamadas de região equatorial recebe uma quantidade mais intensa de raios solares ao longo do ano. Consequentemente, são mais quentes independente da estação do ano. Então, reparem, né? Uma observação aí, né? Que as regiões polares, né? Que são aquelas próximas ao Polo Norte e Polo Sul, elas recebem menos, e é por isso que muitas vezes tem gelo. Então reparem, né? O Sol ele vai ter uma projeção, né? Uma incidência no globo terrestre. Então os polos, né? As regiões polares, elas acabam perdendo esse calor, por isso que elas são muito geladas. Mas a gente tem exatamente essa região equatorial, independente, né, da estação do ano, ela sempre vai ser muito quente. Então a gente tem as zonas climáticas, né? Essa zona climática, aonde passa a linha do Equador, é uma zona tropical e caracterizada por uma temperatura muito grande, independente da estação do ano. Bom, o Saiba Mais, né, sempre traz muitas informações. O vídeo que eles trouxeram essa semana é de um professor excelente, vai ajudar bastante você a entender um pouco mais sobre clima e tempo. Também tem uma professora do Futura, né, do canal Futura, que também tem uma didática muito boa. As aulas são excelentes também. As nossas referências, né, da onde a gente tirou as respostas dessa correção. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, deixe nos comentários. Se colocou uma resposta diferente da minha e queira, né, que eu avalie para saber se está certo ou errado, deixe nos comentários. Se você assistiu o vídeo até agora e foi útil para você, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos. Se é a primeira vez no canal, se inscreva, né? Não deixe de ativar o sininho para não perder as próximas atividades. Como eu falei, nós teremos aí o PET 5 e na semana seguinte nós já estaremos corrigindo as próximas atividades. Não deixe de me seguir também nas minhas outras redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Espero ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Sucesso sempre!